Olá. Eu gostaria de agradecer àqueles que estarão nos ouvindo esse debate. Esse debate é um debate entre o Dr. Nicodemos, Dr. Mauro e o professor Tarcísio. Bem sabemos que antigamente esses debates eram debates restritos, poderíamos dizer, escondidos dentro dos corredores teológicos das universidades religiosas e de suas igrejas. Geralmente esses debates não saíam dos portões, eram restritos aos líderes e os mais adeptos às ideias dos líderes religiosos. Como também na Igreja Católica, esses debates eram entre os padres e esses debates eram presos dentro dos seus mosteiros, seus conventos, e, infelizmente, durante séculos e séculos e séculos, as ovelhas, as pobres almas, os menos favorecidos, os desqualificados, os menos estudados, os não teólogos, segundo a teologia de cada igreja. Mas hoje, graças a Deus, ao YouTube, nós podemos ouvir um debate como esse e tirar nossas conclusões e dar nossas opiniões. E com certeza, algumas pessoas farão também um aproveitamento dos nossos questionamentos, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, das nossas questões, até mesmo qual seria a nossa vontade. Então, isso eu até acredito que muitos teólogos não esperavam por isso. Nunca imaginariam que suas palavras, suas conversas particulares, seus debates particulares, suas ideias, seus conceitos, viessem a ser discutido por alguém de fora. E na verdade, isso é de muita significância para todos ouvirem, entenderem e tirar também suas conclusões e reproduzir os seus pensamentos, reproduzir as suas ideias. Isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, eu só não agradeço a eles, aos homens, porque eu acredito que pelo tempo que já nós vivemos com o sistema religioso na Terra, se dependesse desses homens, eu acredito que nós não teríamos nunca informações sobre o que eles pensam, o que eles dizem, a não ser através de seus púlpitos. E eu até acredito que esses homens, do qual vamos fazer também um pequeno análise, um breve análise sobre o que eles dizem, sobre o que eles pensam, sobre suas expressões, eu acredito que eles não são profissionais da fé, não vivam da fé dos outros. Eu acredito que não, né? Então, talvez a conversa tenha sido um pouquinho mais clara para que muitos pudessem entender, ok? Eu também gostaria de fazer um pedido a esses nobres homens que não chamássemos de desengrejados, mas que chamássemos de ex-dependentes de denominações e seus produtos. Eu não vejo com bons olhos essas expressões quando eles falam sobre os desengrejados. Gostaria que falassem, se quisessem ser um pouquinho bom conosco, falassem, dissessem que somos ex-dependentes de denominações e seus produtos religiosos, ok? E então vamos dar início, vamos ouvi-los, e vamos tentar observar bem e ver até quanto são sinceros, até quanto são honestos, até quanto não tende a nos ferir, não tende a nos desqualificarem. Porque muitas das vezes eles tentam desqualificar aos que saem das igrejas, aos que se libertam das denominações, para que as nossas vozes não soam com maior força e que alcance o maior número de pessoas. Mas vamos ouvi-los, vamos ver até que ponto são sinceros, ok? E acredito que são sinceros.
Esse é o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É uma alegria voltar à sua tela, trazendo assuntos da mais alta importância, relevância e que tem a ver com a cultura, a sociedade, a academia, religião e também com sua vida em particular. O tema do programa de hoje é desigrejados. É um nome que se dá ao número crescente de pessoas, de acordo com o censo aqui no Brasil, que se dizem evangélicas, mas não estão ligadas a denominação ou igreja nenhuma, ou não frequentam qualquer reunião ou qualquer igreja ou instituição reconhecidamente evangélica. E o número de desigrejados cresce no Brasil. Dr. Mauro Meister está conosco para falar sobre esse assunto, juntamente com o professor Tarcísio Carvalho. Dr. Mauro é diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, é doutor em literatura hebraica e pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Doutor Mauro, e o que o senhor acha aí dos desigrejados? Eu sei que o senhor está começando uma igreja lá, não é? É verdade. Como é que o senhor está começando uma igreja? Eu não me sinto bem quando usam esse termo e repetitivamente, massivamente, os desigrejados. Eu não vejo isso com os bons olhos, ok? Não vejo. E creio que milhares de pessoas não estejam também satisfeitos com isso. Porque tento passar uma ideia de que a palavra desigrejado não seja algo bom para os que estão dentro do sistema religiosos se libertarem e saírem. Então, eu não vejo isso com os bons olhos. E esse fenômeno não se encontra só no Brasil. Esse fenômeno de pessoas que não querem mais a instituição religiosa, mas querem a Cristo Jesus, é uma coisa que é mundial. Quando os números estão dizendo que a quantidade de gente que não acredita em igreja está crescendo. A população continua crescendo. O número de evangélicos no Brasil cresce exponencialmente ao longo das últimas décadas, é um grande fenômeno. É de se esperar que quando o número é maior, quando ele é um grande número, mais gente adquira esse título e viva nessa condição de desigrejado. Então a igreja... Não é um título, meu irmão. Me perdoe, doutor Mauro, isso não é um título. Como o senhor diz, é um fenômeno. E é um fenômeno que nós podemos dizer que é uma intervenção de Deus, mandando a cobrança para os que querem manter de pé o sistema religioso. Então isso é um fenômeno onde as pessoas que não querem mais o sistema religioso, querem seguir a Cristo, querem fazer valer aquela palavra ou outras palavras que está contida nas Escrituras, o para que iremos nós, não é para onde iremos nós. Então, esse fenômeno é um fenômeno natural, porém é um fenômeno que nós acreditamos que estamos saindo para Cristo. Então, não é um título que adquirimos. Isso não é um estado de condenação. É um estado de libertação, ok? Hoje, além da sua função de evangelizar e trazer aquele e pregar a boa nova e trazer aquele que não conhece nada do evangelho, ela também tem uma função de resgatar esse que é o desigrejado. Geralmente aquele que, por alguma razão, podem ser várias, deixou de frequentar a igreja, perdeu a sua esperança, acha que o sistema não funciona e coisas desse tipo. Então a igreja hoje, ela precisa ter como missão também o desigrejado. O desigrejado. Não. Isso seria até um tempo perdido para vocês. Vocês estão lutando contra a maré. Não teria como. Por quê? Porque os ditos desengrejados, que eu chamo de ex-dependentes de denominações e seus produtos religiosos, então, na verdade, essas pessoas estão saindo para Cristo. Essas pessoas que têm um motivo para sair, eu poderia até dizer que é o meio que Deus encontrou para libertar essas pessoas do sistema religioso. É o contrário, o fenômeno também será o contrário. Não é vocês tentando nos levar de volta para dentro do sistema religioso, é o contrário. Nós estamos nos dedicando a tirar as pessoas do conceito religioso, de dentro das quatro paredes.
Então nós estamos tendo uma grande batalha, e cada um nos 4 cantos do mundo está lutando para isso, para que Deus cumpra assim, esse papel maravilhoso de libertação do sistema religioso, que isso deveria ter acontecido lá atrás, quando Jesus queria acabar com o modelo de culto, modelo de templo e modelo de sacerdote, que ainda, infelizmente, o sistema religioso tem predominado durante esses 2000 anos. Insiste em se manter de pé, mas agora a cobrança chegou. Então vocês não têm como levá-los mais para dentro da igreja, porque a maneira que eles saíram, não importa como saíram, os meios que Deus usou para os tirar daí de dentro, para o que nós entendêssemos, sai dela, povo meu, é o que importa para nós, que estão saindo para Cristo. As pessoas estão saindo do sistema religioso, debaixo dessa subserviência, que estão debaixo desse esquema religioso, aos líderes religiosos, aos pastores. Então as pessoas estão saindo para Cristo. Para quem iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? As pessoas, não existe essa de deixou de crer na igreja, não tem que crer na igreja. A igreja não é divindade, a divindade é Cristo. A igreja não é Deus, não se deve crer na igreja. A igreja é criatura, não é criador. A igreja, por mais que ela se enquadre ou diga que nós somos porta estreita e aquela igreja é porta larga, as duas estão tão perdidas. Porque não é a porta da igreja que salva ninguém. Não é a porta da denominação, por mais estreita que sejam as doutrinas, os conceitos religiosos, as cobranças religiosas, mas na verdade a porta da eternidade é Jesus. Eu acho que vocês não estão tentando passar uma ideia, e infelizmente muitos caem nessa ideia de vocês. As pessoas estão saindo para Cristo, que quem está tirando ela é o próprio Deus tirando elas. Isso vai acontecer em toda a terra. A verdadeira igreja, essa sim, ela vai sobressair, porque ela é que vai acolher, ela é que vai congregar as pessoas em Cristo, não nenhum confinamento entre 4 paredes. Vocês estão tentando passar uma ideia para um grupo de pessoas que ouvem vocês, mas não questionam vocês. Professor Tarcísio, eu sei que o senhor trabalha na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Ebenezer, não é? Isso mesmo. Com certeza deve ter também encontrado já pessoas que estão desencantadas com a igreja. Na sua avaliação, muitas dessas pessoas acham que a igreja ela não tem mais razão de ser. É uma instituição antiga, já teve o seu papel histórico, mas hoje em dia as pessoas não se sentem mais à vontade numa instituição que tem hierarquia, tem estrutura, tem uma liderança organizada, tem regras. E eles dizem que, na verdade, a igreja hoje até atrapalha o verdadeiro cristianismo. Você concorda com isso? Doutor Nicodemos, a igreja, a instituição religiosa, ela não deveria nem ter existido. Ela nunca foi fundamental. Ela nunca teve a significância que deveria as pessoas dar a Jesus, ao congregar em Cristo, ao temor de Jesus. Porque quem criou esse modelo de igreja não foi Jesus. Quem criou esse modelo de congregação, de confinamento religioso, e isso não foi Jesus. Isso foi a Igreja Católica que criou isso. Tirando um pouquinho do mitraísmo e tirando um pouquinho do judaísmo, do culto levítico. E deu-se origem a esse cristianismo. Quem deu origem a esse cristianismo não foi Jesus. Foi a Igreja Católica que deu origem. Copiada por Lutero. Na reforma que ele queria reformar a Igreja Católica, terminou sendo forçado a criar o cristianismo protestante, mas imitando o catolicismo. Porque tudo que está aí, todo esse modelo de hierarquia, de governo humano, de um homem representando a divindade, o homem sendo mediador entre Deus e o homem, tudo isso aí foi permitido, Lutero permitiu, Calvino permitiu, e vocês também permitiram. O sistema religioso não quer mudar, nunca quiseram mudar. Desde quando ali Estevão tentou demonstrar quando foi interrogado, que Jesus queria acabar com esse modelo de templo, modelo de culto, esse modelo de sacerdote, o homem mediando entre Deus e o homem, a igreja como templo, casa de alvenaria, o culto com esse modelo das pessoas se prostrarem a dogmas, a costumes, a ritos. Jesus veio acabar com isso. Qualquer pessoa de sã consciência que lê as Escrituras, vocês sabem disso. De fato, vocês não vão falar.
Mas vocês sabem das orientações de Jesus, principalmente tratando de hierarquia. Não existe hierarquia entre nós e Cristo. Foi a Igreja Católica que criou isso e amedrontou o povo. E vocês não querem abandonar porque esse joguinho é bom para vocês. Esse esquema é bom para quem se mantém no auge dessa vida religiosa. Mas a nossa hierarquia é o temor a Cristo. É a fé e vivendo um temor ao Senhor Jesus. Então, nós não somos obedientes ou desobedientes em Cristo, porque tem um homem entre nós e Deus, não, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não tenta confundir a mente dos que ouvem vocês. Sejam sinceros. Olha, é uma avaliação que eu tenho que dizer sim e não. Às vezes a igreja atrapalha o cristianismo, porque ela se engessa, ela se torna não atraente, ela machuca as pessoas, tudo isso é verdade. Mas em termos de fenômeno, vale a pena observar o fenômeno e ver se a resposta adequada é exatamente a saída, a porta de saída. Uhum. Porque, afinal de contas, a gente vive num país do futebol. E a maioria das pessoas não troca de time porque fica decepcionado com eles, não é? É interessante isso aí. Então, pode ser que haja uma razão, e uma razão teológica, mesmo que a pessoa não saiba dar nome a isso, porque ela não abandona algumas coisas. Mas alguns aspectos que são estruturais, estão associados mais próximos a Deus, como casamento e igreja, as pessoas têm tido facilidade de abandonar. Você falou aí que razões teológicas para as pessoas acharem que a igreja é um empecilho. Doutor Mauro, o senhor lembraria, assim, ou teria condição de nos dizer quais seriam estas razões teológicas que as pessoas apresentam para dizer que não vale a pena mais ir à igreja e que a igreja acabou? Existem, obviamente, várias. Algumas que a gente mais ouve, né, dentre os desigrejados. Me perdoe. Ele fez a pergunta, eu não entendo se são inteligentes demais ou se fingem que são ingênuos. Não é possível. Ele fez a pergunta para o doutor Tarcísio. Quando o doutor Tarcísio abriu o jogo, falou agora, nesse momento, o professor Tarcísio falou a verdade. Quais são os problemas das pessoas terem deixado e estão deixando as igrejas? Ele citou até um problema de ordem teológica. Mas na hora de pedir para citar quais esses problemas, ele corta. O doutor Nicodemos e professor teológico, corta o professor Tarcísio e deixa o doutor Mauro responder. Mas ele já sabe, ele é inteligente, ele já sabe que na primeira conversa do doutor Mauro, já é totalmente parcial ao sistema religioso. Mas quando ele vê que o professor Tarcísio pode responder na altura da lista que ele ia dar de nomes, dos problemas, quais os problemas realmente que as pessoas não querem mais a instituição religiosa, não acreditam mais nelas, porque elas tiveram aí 2000 anos quase aí, e nunca mudou a realidade da vida. Pelo contrário, encheu a terra de engano e de mentira. A terra está coberta de violência, a terra está coberta de ódio, de mentira, de ganância, de ambição, de avareza, de todas as maneiras de crimes, de todas as formas de crime, em todas as camadas da sociedade. Então a religião, esse sistema religioso é um modelo que não ajudou, se não piorou, que tirou o direito das pessoas terem Deus, ser morada de Deus, ser casa e templo de Deus, tirou esse direito, eu chego a dizer que piorou. Então está na hora de vocês deixarem Deus tomar o lugar que pertence a Ele. Por que não fez a pergunta para o professor Tarcísio, já que tinham perguntado para ele? Deixa ele dar a lista dos problemas pelo qual as pessoas não querem mais a instituição religiosa, mas vai perguntar ao doutor Mauro, com certeza ele, doutor Mauro, vai tender, porque ele já demonstrou isso logo no começo, tender parcialmente ao sistema religioso. Por exemplo, é que Jesus nunca quis fundar uma igreja e uma religião. E ele quis? Ele, na verdade, ele veio dar continuidade à igreja, que é a igreja que já vem desde o Antigo Testamento e que ele continua. Aliás, em Mateus 16, ali nós temos em breves versos, a partir do verso 13,
no diálogo de Jesus com os discípulos, e Pedro, ele estabelece esses fundamentos. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja. Não, me perdoe, meu amado pastor, não é verdade. Jesus, pelo contrário, Jesus veio estabelecer o que não tinha. Veio estabelecer o reino de Deus porque não tinha. Ele veio trazer o reino de Deus porque não tinha. Ele veio trazer a mediação entre Deus e o homem, através dele, não através de profetas. Já que Deus antigamente falava pelos profetas, mas agora Deus fala através do seu filho Jesus. Deve estar havendo aí um engano. Vamos lá? Mudando-se o sacerdote, também haja necessidade de mudança da lei, até o culto levítico, que estava enquadrado dentro das leis. Então Jesus veio para acabar com esse modelo, ele não veio para dar continuidade ao modelo antigo, ele veio para acabar com o modelo antigo. Ele veio para acabar com o templo físico e construir dentro do coração do homem um templo para Deus. Não foi isso que Paulo disse? Não sabeis vós que sois templo do Espírito, que vós sois templo do Espírito Santo? Quer dizer, ainda vocês não sabem disso? Tanto é que mataram Estevão por isso, porque Estevão foi pregar essa mensagem de que Jesus ia acabar com aquele modelo de culto, de templo e de sacerdote. Porque agora é não mais templo de alvenaria, mas é agora o templo no coração do homem. Não mais o sacerdote homem, ou o sacerdote os homens, mas agora Jesus, o mediador, o sumo sacerdote, que vai ministrar o culto no coração do homem. E o modelo de culto, que agora é o culto em espírito e em verdade, não esse culto manipulável, esse culto físico, esse culto cheio de rituais, cheio de obrigações e comportamentos e liturgias. Não queira tentar passar essa ideia para as pessoas, porque as pessoas que estão saindo de vocês, ouvindo essas conversas de vocês, mais ainda desacreditadas elas ficam. Quanto mais vocês tentam se explicarem, não falando a verdade, as pessoas mais em dúvidas, elas ficam com vocês. Vocês dependem disso? Se não dependem, falem a verdade. Ele dá a razão. A igreja é construída sobre a revelação. Então, alguns dizem, não, Jesus nunca quis construir a igreja, nunca quis fazer a igreja, e apelam para até o ponto de distorcer tão grandemente a teologia. O que o senhor fala de distorcer a teologia particular de cada igreja, que cada igreja tem uma teologia, não é verdade? Ou das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. É isso? Será que essas pessoas não estão descobrindo que vocês não são levitas? Por vocês não serem levitas, vocês não tinham direito de receber dízimo das pessoas? Não tinham, não tem? Vocês não sabiam disso? Em que momento vocês perceberam que Jesus tomou dinheiro das pessoas para construírem templo? Em que momento Jesus estabeleceu essa hierarquia? Em que momento o Senhor Jesus orientou que vocês fossem maiores do que os que vocês pensam, que são menores que vocês? Em que momento Jesus orientou que vocês seriam ungidos de Deus? Porque bem sabemos que no Novo Testamento vocês não vão encontrar base para isso. Porque todos que creem no Senhor Jesus têm a unção do santo. Mas o sistema religioso ainda quer predominar, dando esse grau de santidade e superioridade no meio do povo, de ungidos de Deus. Vocês não têm base no Novo Testamento para isso. Que base vocês têm? Qual é a base da existência das igrejas de vocês? Das denominações? Cada uma com a linguagem, com a doutrina particular, tirando o cliente uma da outra. Aonde vocês encontram esse modelo? Nas palavras de Jesus? Vocês não têm base para encontrar esse modelo de religião. Nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Vieram até Jesus e disseram, olha, lembra dos meus 2 filhos, né? Não se esquece de colocar uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus disse, não. Entre vós, não pode ser assim. No meu reino não é assim, não. Entre vós não pode existir aquele que seja maior, pois aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quiser ser maior, que seja menor. Entenderam? O sistema religioso sobrevive dessa turma escrava de vocês, que enriquece o sistema, que mantém de pé o sistema. Essa é a verdade. Congregar em Cristo não é congregar isoladamente
dentro de 4 paredes, com chefes, líderes e gerentes, administradores de igrejas, mas que recebem um grau de santidade, que seriam ungidos de Deus, né? Messias, né? Cristo de Deus, né? A gente, um pouquinho que já ouve, já se irrita, entendeu? Não é fácil, viu? Então, quem fundou esse negócio de igreja foi Paulo, ou quem sabe Lucas narrou de maneira ludibriada com os... Não! A alegação dos que saem do sistema religioso é outra, não é esse. Isso é tentando passar uma ideia de que as pessoas estão culpando Paulo e os apóstolos da existência de denominações. Não. A nossa alegação é que esse modelo de igreja foi criado pela Igreja Católica, que foi copiado pelos evangélicos, copiado pelos protestantes, por Calvino, por John Wesley, por Moody, por Lutero, o rei Henrique VIII e tal. Então, não tenta passar essa ideia para os que estão presos ao sistema religioso, porque aí eles pensam que nós estamos acusando Pedro, Paulo e os apóstolos. De jeito nenhum. Tanto é que o apóstolo Paulo disse: sei que no meio de vós surgirão homens que entrarão no nosso meio para ver a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos tornar servos seus, escravos seus, para nos dominarem. Paulo tinha medo disso, e é o que está aí hoje, uma meia dúzia de homens intitulados pastores por suas empresas religiosas, dominam as pessoas, justamente o medo que Paulo tinha. Então nós não podemos acusar o apóstolo Paulo, de jeito nenhum. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que, olha, no vosso meio surgirão homens que irão convencer a fazer discípulos após si mesmos. É isso mesmo, cada instituição religiosa, cada empresa religiosa tem pastores que reproduzem a sua teologia, as suas doutrinas, porque seguem a doutrina dos seus líderes, não a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Tanto é que Paulo, chegando em uma região, havia uma confusão que uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo. E Paulo foi lá, acabou com isso, disse: não. Por acaso não foi Cristo crucificado? Entenderam? Não tenta passar a ideia que os ditos desigrejados, os xingados desigrejados, acusam os apóstolos. Pelo contrário, eles nunca fundaram a igreja. Qual era a denominação que Paulo frequentava? Qual o nome dela? E a de Cristo? E a dos apóstolos? Universal? Deus de amor? Presbiteriana? Batista? Qual delas? Qual igreja eles criaram? Qual a denominação eles fundaram? Qual o nome? Dá um nome. Ao menos de umas 10 aí, que são 12 discípulos, e mais os seguidores de Jesus, tal. Quantas? Vamos botar 5 igrejas? Dá o nome de 5. Nenhuma vocês vão achar. Porque não tem. Porque eles pregavam o evangelho para Cristo Jesus. Eles anunciavam a palavra de Deus, que Jesus era a palavra de Deus. Eles faziam seguidores, discípulos a Jesus, não a eles. Não tentem passar essa ideia, porque isso é colocando confusão, criando confusão entre os que estão presos e os que estão livres, os que ainda estão escravos dentro do sistema religioso e os que já estão libertos por Cristo. Na verdade, não. A nossa acusação é que quem criou esse sistema religioso, do qual não se encontra dentro das Escrituras, não acha base dentro das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, quem criou isso foi a Igreja Católica, através de Constantino, e vocês só reproduzem o que eles criaram lá atrás. É muito simples. Missa, culto, padre, pastor, eucaristia, ceia, vigília, novena, coroinha, diácono. Vocês copiaram e mudaram os nomes para tentar enganar esses que seguem vocês cegamente. Ok? E eles teriam sido responsáveis por esse estrago. Na cabeça de alguns é um estrago. Então, é questão de fundação. Eles dizem, ninguém queria formar, Jesus não queria formar a igreja. Pois é, mas quando a pergunta é, você olha para a igreja hoje, o que é que você vê? Templo, líder religioso, dízimo. Não está claro isso? Membros, CNPJ. Não está claro? Jesus, o que eles dizem é, Jesus nunca quis isso. E Não mesmo. A igreja acaba virando uma instituição. Eu creio que existem muitos erros no processo. Eu creio que nós temos uma eclesiologia que é falha,
quando ela nos permite confundir as coisas da instituição com aquilo que, de fato, nós devemos ser. Peraí. Tarcísio, pegando esse ponto aqui, qual seria, então, o mínimo, na sua opinião, que a igreja precisa para ser chamada de igreja? Porque o Dr. Mauro falou que a gente tem que separar as duas coisas, instituição de igreja. Mas então, o que é que precisa haver num ajuntamento, numa comunidade, no grupo? O que é que define a igreja, o mínimo essencial? Me parece que o mínimo essencial, e alguns grupos têm entendido isso, mesmo que isso nos escandalize, a gente que se acostumou com a igreja, com prédio, isso e aquilo, mas muitos grupos pensaram teologicamente e falaram assim, olha, existe um mínimo que envolve um lugar em que exista pregação da palavra de Deus, ou seja, alguém que explique a palavra de Deus, um grupo que pratique koinonia, comunhão, um grupo que se preocupe em proclamar, em testemunhar isso para fora. Então, essas coisas mínimas, a predisposição de estar junto e então ser moldado um pelo outro, estar junto e então e adorar como testemunho público de que eu não fui fazer outra coisa, mas eu parei para poder adorar a esse Deus e nenhuma outra coisa é Deus para mim. Me parece que essas coisas são o mínimo necessário que identifica a igreja. Sim, pode falar. É tão simples entender isso, né? Mas foram além dos ensinamentos de Jesus, ritualizaram a fé, né? Ritualizaram passagens bíblicas, virou rituais, dogmas. E o povo chegou a hora que acordou o povo. Acordou. Vocês sabem da receita. Mas vocês não querem voltar atrás. Porque se vocês voltarem atrás, vocês vão querer voltarem atrás dos ensinamentos lá de Calvino, ensinamento de Lutero, de John Wesley e tal. Mas vocês não querem voltar atrás aos ensinamentos de Jesus. Vocês foram além dos ensinamentos de Jesus, além das doutrinas de Jesus. Vocês não querem abrir mão desse osso. Esse é que é o problema de vocês. Abra mão do osso. Abra mão do osso, nada além do que Jesus ensinou, da simplicidade do evangelho, da simplicidade da fé. Foi isso que os discípulos fizeram. Vocês foram além. Por que vocês não voltam às doutrinas dos apóstolos? A primeira coisa para vocês tomarem vergonha e voltarem às doutrinas dos apóstolos é renunciar aos benefícios que essas mães religiosas dão para vocês. Vocês não querem rejeitar. Vocês estão numa zona confortável. Vocês estão bem. É daí que sai, né, o pão, o leite, ou sei lá mais o que, né? Quem dera fosse só o pão e o leite. Mas eu espero que vocês só ganham, por simplicidade, o pão e o leite. Vocês não querem abrir mão. O problema é que o sistema religioso vai estar sugando e sugou a vida inteira o suor das pessoas que eram para adorar só Jesus. Aí vocês construíram todos esses monumentos religiosos aí e inventaram essas revelações que as pessoas aceitaram isso como revelação de Deus. Aí lá na Europa está sendo vendido esses templos aí racha entre vocês quer dizer, entre eles, entre os líderes e a turma que bancou isso aí vai chupar dedo, vai para a fila de desempregado e vai orar a Deus para ganhar uma consulta médica para 90 dias, é isso? Um exame para 90 dias e ainda usar a igreja como glorificação a Deus dessa bênção maravilhosa, né? É triste, eu duvido muito um líder religioso bem sucedido, né? Bem próspero, né? Ministério próspero, né? Ministério que cresce, né? Vitorioso. Eu duvido que não tenha um belo convênio e não mora numa bela casa, enquanto a maioria de membros são usados dentro das igrejas para glorificar a Deus, né? Pela casa de madeira que conseguiu, pelo financiamento de 30 anos que conseguiu, porque conseguiu uma consulta por 90 dias, né? Enquanto muitos desses líderes religiosos têm os seus belos convênios médicos. Vocês não querem voltar à simplicidade da fé. Vocês não têm a coragem de assumir a simplicidade que tentam demonstrar que tem. Essa é a grande verdade. Vocês não têm a coragem de abrir mão das tetas das religiões que banca essas teologias de vocês. Do lucro. Essas teologias são bem lucrativas.
E as pessoas não querem mais isso. As pessoas não querem mais isso. Vocês insistem, mas as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem sair para Jesus. As pessoas querem entender agora, estão procurando entender o sai dela, povo meu. Por exemplo, uma das confusões que eu acredito que acontece frequentemente é o fato de que, até na própria resposta dada, né, veio onde. Muita gente identifica a igreja com endereço e prédio. Isso. Né? Onde... E pronto. Então tem que ter endereço. Eu estou lá no processo de plantar uma igreja. A minha igreja, ela se reúne num lugar, mas ela não é prédio. E pela condição financeira e o mercado imobiliário no lugar onde ela se reúne, eu não sei se ela algum dia terá algum prédio. E o prédio não faz falta de fato para que a igreja seja igreja. Pastores, é muito simples falar isso. E as igrejas anteriores? Quantas igrejas... Vamos aqui fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês, quando ouvirem esses vídeos, vocês vão responder. Quantas igrejas vocês já fundaram? Quantas igrejas vocês fizeram comprarem prédios e prédios e prédios? Quantas igrejas vocês deram início com toda essa simplicidade, uma igrejinha que talvez nunca tenha prédio, e no fim se torna uma grande rede, uma grande empresa religiosa? De fato, cada igreja que aparece em uma rua, em um bairro, ela começa pequenininha. Mas a tendência é chupar todo o sangue dessas pessoas e amanhã se tornarem igrejas grandes, cheias de propriedades. Abre uma, não aguenta, ainda não terminou uma, querem outra, querem outra, querem outra, querem outra. E a conversa é sempre a mesma. Deus está nos fazendo prosperar. Materialmente, lógico, né? E Jesus nunca precisou dessas coisas, pastor. Jesus quer fazer... Aí, cada um aí representa uma igreja. Aí seria 3 templos que Jesus quer cultuar, fazer culto no coração de vocês. Assim no rebanho de vocês. Libera 30 dias o rebanho de vocês para que Jesus inaugure o templo que ele quis inaugurar dentro do coração dessas pessoas. Para vocês verem uma coisa. Aí vocês vão ter certeza que essas pessoas não vão precisar mesmo de templo. Eu não preciso, tenho 3 anos que eu não preciso de templo. E a minha vida com Deus, eu não troco por 48 anos de vida religiosa, evangélica e católica, pastor. Eu conheço centenas de pessoas que estão libertas, que são templo para Deus no seu coração, e Jesus ministra diretamente dentro desses corações, sem mediação humana. O dever de vocês era anunciar a palavra de Deus, Jesus, em nossos corações, como Paulo fez, os apóstolos fizeram, mas vocês não, além de que vocês anunciam uma teologia própria e ainda querem o domínio das pessoas que vocês falam de Jesus. E querem que a gente ache vocês o máximo. É por isso que quando lá, acho que o Paulo escreveu, né? Não sejais arrogantes com os notáveis que vos anunciou a palavra de Deus. Aí veio o João Ferreira de Almeida, né? Colocou, olha, temei, obedecei aos vossos pastores, mudou o texto bíblico para criar reféns a ele e a outros que estão refém dos pastores aí. Poderíamos olhar para vocês como os notáveis, que anunciam a palavra de Deus, mas não. A gente olha para vocês, vê vocês como dominadores, suplantadores. Olhamos vocês, vemos como muitos espertos, pessoas que praticam a teologia própria da igreja do qual vocês frequentam ou frequentou. Vocês não buscam os ensinamentos das doutrinas de Jesus, mas buscam os ensinamentos do qual vocês aprenderam com os líderes religiosos e suas teologias. E não dá para olhar para vocês com bons olhos. Eu não consigo olhar com bons olhos, por mais que eu queira. E a maioria dos que olham vocês, pegam vocês nessas conversas, que nós chamamos isso do pulo do gato deles, saidinhas pelas tangentes, e não dá para confiar. Essa reflexão acaba não tendo sido feita pelas as igrejas principais históricas, que insistem e falam assim, não, a igreja inclui isto, e sem refletir sobre o que está acontecendo quando esses desigrejados aumenta esse número, fora do Brasil esse número é bem maior, ou seja, onde a secularização é mais forte, esse número é maior, porque as pessoas estão acostumadas com a distinção. A gente lidar com grupos de minoritários aqui é só um resultado de secularização
E nós fizemos isso também no processo protestante, em que criando subdenominações. Então nós já trabalhamos com esse processo de compartimentar como se fosse um grande restaurante em que você vai lá e você escolhe. Então hoje a pessoa compõe um pacote religioso, eu quero brócolis, mas não quero aquilo, e ela compõe, a pessoa não volta no mesmo restaurante, ela, mesmo que a comida seja boa, essa ideia, ela vem, chega na igreja, e se eu não refletir sobre isso, eu não vou conseguir refletir que também é adequado esse processo de que o que é a igreja que não está associada ao prédio. Agora, o que vocês falaram aqui, doutor Mauro, só para não perder o ponto aqui, o que vocês falaram está pressupondo que o problema pode ser a igreja, mas ela não pode deixar de existir, o que me leva a concluir, então, que ninguém pode ser cristão. Vocês estão com isso dizendo que é impossível ser cristão sem igreja. Esse jeito que você perguntou é interessante, porque eu problematizaria exatamente a pergunta. Ela não pode deixar de existir igreja. Eu trocaria esse não pode porque ele não existe. A igreja não deixa de existir. Eu que deixo de acreditar nisso, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ela existir. Não, a igreja nunca vai deixar de existir. Como está predito em Apocalipse, sobre línguas, tribos e nações. Quando a Bíblia fala sobre como as Escrituras se referem à igreja, não se refere a esse mundo partidarismo religioso. Se refere aos que creem no Senhor Jesus. Porque durante 325 anos, Jesus fez isso, a igreja existia assim. Ela sempre existiu assim. Mas através de Constantino, que foi lá e disse, vamos institucionalizar Deus, a fé, Jesus, igreja, um monte de coisa, Espírito Santo, tal. E o resultado é isso que está aí, que vocês não querem abrir mão disso. A igreja nunca vai deixar de existir. O que vai deixar de existir um dia são as igrejas de vocês, as denominações de vocês. E eu digo que a igreja verdadeira, ela vai sobreexistir de pessoas vindas de vocês, oriundas de dentro de vocês, porque não querem mais, não vão querer vocês. As igrejas de vocês é que devem desaparecer, e elas vão desaparecer. É porque elas não deveriam nem ter existido. Na verdade, vocês nunca deixaram Deus ser Deus, nunca deixaram Jesus ser Jesus. O sistema religioso nunca deixou Deus ser Deus. Ela foi Deus até aqui na vida das pessoas. Ela ditou as regras, ditou as normas, maneira de santificação, maneira de culto, lugar para culto, lugar de adoração, enriqueceu em cima disso. Na verdade, o que está acontecendo é que Deus está mandando a cobrança para vocês agora. A duplicata caiu no colo de vocês. Então vocês vão lutar para manter de pé. Mas não tem como, vocês não estão lutando contra mim, vocês não estão lutando contra os ex-dependentes de igrejas e seus produtos. Vocês estão lutando contra o próprio Deus, que nunca quiseram vocês, nunca quis vocês. O sistema religioso entrou na igreja de Jesus para trazer divisão, facção. Na verdade, as igrejas são facções religiosas para tentarem dividir o corpo de Cristo. Chego a dizer que foi uma cilada diabólica de Satanás para fazer isso, para rachar e dividir o corpo de Cristo em denominações e em partidos religiosos e em teologias próprias e particulares, da qual cada uma fala a sua língua. Não tenha dúvida disso, não. E o mundo está tomando posse agora, conhecendo isso agora. Porque antes vocês não deixavam as pessoas falarem e questionarem vocês. Mas agora, vocês não esperavam por essa, né? Tem salvação fora da igreja. Deixa eu colocar dessa maneira. Existe salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus, justificação fora da igreja. De novo. Olha a pergunta que ele faz. Tendenciosa essa pergunta. Ele está tentando passar uma ideia que não existe santificação, salvação, perdão fora da igreja. Mas ele não está falando aí a igreja de Cristo. Ele está falando aí as igrejas deles, as denominações deles. O fato de você não congregar na igreja, você está fora da comunhão, fora do corpo de Cristo, fora da salvação, fora do perdão. Claro que existe salvação, meu amigo Nicodemos, fora das igrejas de vocês. Tanto é que Jesus salvou um ladrão. Os discípulos de Jesus foram salvos pela fé no eterno Cristo Jesus, no Messias de Deus. Não porque foram frequentadores de igrejas, frequentadores desses ambientes de vocês. Então não tenta misturar as coisas. Uma coisa é a igreja de Cristo pela fé.
e o temor que temos no Senhor Jesus, outra coisa é ser frequentador do ambiente de vocês. Então vocês misturam mais uns tontos que honram, e você diz, tá vendo aí, fora dessas igrejas não tem salvação. Claro que tem. Sempre esteve. A igreja de Jesus não é representada por vocês, mas é representada por aquele que crê no Senhor Jesus, língua, tribo e nações, não importa onde ele se encontra, aonde ele está, mas é aquele que crê no Senhor Jesus, como lá o eunuco, né? Creu no Senhor Jesus ali, foi batizado por Filipe, que não era nem pastor, não é verdade? Que se fosse hoje, Filipe não batizaria, né? Vocês só batizam vocês. Não tentem enganar o povo, gente. Param. Fora da instituição? Sim. Fora do corpo de Cristo? Não. Então, aí, tá vendo? Ao falar sobre a ceia, ele diz que a participação no sacramento da ceia é obrigação, não é opção. Examine-se o homem e assim coma do pão e beba do vinho. Tá vendo aí? Como eles sabem, na verdade? Sabem. E foi até uma citação de Paulo, mas eu sei que ele não vai citar, que Paulo ali, olha, você diz ainda completa ali no texto lá de Coríntios, né? Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Não é isso? Ele não vai citar isso. Ele não vai citar que Paulo diz que aprendeu do Senhor, eu vos ensino que também aprendi do Senhor Jesus. Mas ele não vai citar que Paulo não estava lá na ceia, no jantar com Jesus. Ele não vai fazer isso. Ele vai passar uma ideia que essa liturgia, o que tornaram a ceia, tornaram esse rito religioso, é isso que vai tentar fazer enganar as pessoas, para prender as pessoas nisso. Eu duvido que ele irá citar a verdade ali no livro de Corinto ali. Porque, da crítica que Paulo fala, do povo que se embriagar lá dentro, iam se reunirem para jantarem, aí hoje virou ceia religiosa, né? Hoje virou liturgia e ritos religiosos, mas ali era o jantar deles ali, que eles enchiam a cara de cana, né, de vinho, né, se embriagar. Paulo diz isso ali mesmo, no próprio texto, mas não vai dizer. Vai entrar só assim, sorrateiramente, para dar base ao seu sistema e modelo litúrgico religioso. O indivíduo que, sendo conhecedor dessas coisas, recusa-se essas coisas, ele, num certo sentido, ou ele está em completa rebeldia, ele diz, eu não quero igreja, então eu não quero sacramento, eu não quero nada disso, ou ele está em pecado, ele vai sofrer por causa disso. O desigrejado ele vai ter que responder para si mesmo, falar assim, tá, no Antigo Testamento eu tinha um sistema sacrificial, o cara tinha alegria de ir para lá, porque Deus bolou um sistema sacrificial para ele. Essa era a grande alegria, o Salmo 133. Viu? E aí vai tentando agora botar a culpa em quem sai, entendeu? Eles erram, mentem com as suas doutrinas, seus dogmas e suas teologias, e quem sai ainda está sendo condenado por eles. Deu para entender como são víboras, serpentes? Entenderam? Que quem sai está no estado de condenação, isso aí é doutrina do medo. Pondo medo para os que já estão presos, os que ainda estão não saiam. Para sair para condenação. Pelo contrário, estamos saindo para Cristo Jesus. Estamos nos libertando de vocês. Viu? Vamos ouvir um pouquinho o que o Dr. Mauro diz. Vamos ouvir um pouco. Mas ela não pode deixar de existir. O que me Preste atenção. Que ninguém pode ser cristão. Vocês estão com isso dizendo que não é impossível ser cristão sem igreja. Esse jeito que você perguntou é interessante, porque eu problematizaria exatamente a pergunta. Ela não pode deixar de existir igreja. Eu trocaria esse não pode porque ele não existe. A igreja não deixa de existir. Eu que deixo de acreditar nisso, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ela existir. Tem salvação fora da igreja. Deixa eu colocar dessa maneira. Existe salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus, justificação fora da igreja. De novo, fora da instituição, sim. Fora do corpo de Cristo, não. Não, exato. Então, o próprio apóstolo Paulo, ao falar sobre a ceia, ele diz que a participação no sacramento da ceia é obrigação, não é opção. Examine-se o homem e assim coma do pão e beba do vinho. Ora, o indivíduo que, sendo conhecedor dessas coisas, recusa-se essas coisas, ele, num certo sentido, ou ele está em completa rebeldia, ele diz, eu não quero igreja, então eu não quero sacramento, eu não quero nada disso, ou ele está em pecado, ele vai sofrer por causa disso. Agora, a pergunta é, a ceia só vale debaixo de vocês?
dos pés de vocês? Quer dizer, se os membros das igrejas de vocês resolverem fazer ceia em casa, não podem. Tem que ser na igreja de vocês. Se os membros disserem, olha, nós não queremos mais frequentar aqui, e nós vamos tomar ceia nas nossas casas, nós vamos convidar os amigos e irmãos, vamos batizar aqueles que precisam serem batizados, como Felipe, que não era pastor, também batizou, nós vamos fazer em nome de Jesus, e a nossa ceia vai ser a nossa comunhão com Cristo, e nós não precisamos mais debaixo da instituição religiosa. Nós não queremos mais. Aí, como é que funciona? Como é que vocês vão tratar eles? Estão em rebeldia? Estão em estado de condenação? É isso que vocês entendem? Ou será que estão tentando passar uma ideia que quem sai do esquema religioso vai para o pecado, vai para o estado de condenação, abandono? Vocês esquecem da palavra que Jesus deu para as suas ovelhas? Não através de vocês, mas através dele mesmo, do seu Espírito. Daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Não são vocês que vão dizerem quem está perdido ou quem não está perdido. É muito mais fácil o religioso se perder pelas mentiras que ele vive, que ele mente, que ele fala, que ele expressa, que ele contamina os outros, do que aqueles que não cumprem os rituais dentro do modelo de vocês. É incrível como engana, viu? Ele vai ter que responder para si mesmo, falar assim, tá, no Antigo Testamento eu tinha um sistema sacrificial, o cara tinha alegria de ir para lá, porque Deus bolou um sistema sacrificial para ele. Essa era a grande alegria, o Salmo 133. Lá eu tenho, sabe, o óleo que desce, a barba de Arão e abençoa todo Israel. Então, esse mesmo processo eu tenho o sistema sacrificial proposto em Cristo, é a proposta de Romanos. Nenhuma outra justificação, mas em Cristo. Então, você querer qualquer coisa que não passe por aquilo que foi proposto, é uma coisa... Então, alguém... Mas a pergunta é, tem que ser na igreja de vocês? Tem que ser na escravidão, dentro da escravidão religiosa? Isso não pode ser em casa? Isso não pode ser entre amigos? Isso não pode ser entre aqueles que creem no Senhor Jesus? Tem que ser debaixo do governo de vocês, na casa de vocês, na empresa religiosa de vocês? Existe critério para essas experiências serem só através de vocês? Vocês têm esse critério bíblico? Você tem essas recomendações bíblicas? Vocês não têm. Então vocês estão tentando passar uma ideia, mas no fundo tentando passar uma ideia que as pessoas não percebem. Então seja sincero para os membros das igrejas de vocês e digam isso para eles, que eles não podem deixar de tomar ceia, de ter a ceia, mas que eles possam fazer isso em casa sem o governo de vocês. Vocês não dizem isso, vocês não querem. Eu não vejo a intenção boa em vocês. Não dá para perceber que vocês estão com boas intenções. Porque vocês dizem uma verdade, mas por trás dessa verdade, entre aspas, esconde uma grande mentira. Diga isso para o povo, mas liberta o povo. Fecha o ambiente de vocês. Pague vocês, banque vocês o ambiente religioso de vocês e deixe o povo viver Cristo. Viver o corpo de Cristo em casa, com outros irmãos, com os parentes, com os filhos. Vocês não querem isso. Vocês querem... É o domínio sobre o próximo, proibido isso por Jesus, né? Vocês bem sabem que Jesus proibiu esse domínio, né? Perigosa. Eu sou cristão, mas eu não sou membro do corpo de Cristo? Não funciona. E quem disse, doutor Mauro, que uma pessoa não frequentar o ambiente religioso de vocês, ele deixa de ser membro do corpo de Cristo? O ladrão da cruz frequentou alguma igreja de vocês? Os discípulos de Jesus frequentaram alguma igreja de vocês? E eles não eram membros do corpo de Cristo? As pessoas que se convertiam nas evangelizações do apóstolo Paulo, que não frequentavam a Batista, Deus e o Amor, católica e espírita, eu pergunto para vocês, isso é critério? Está no corpo de Cristo, tem que estar dentro dessa empresa religiosa de vocês? Desse mecanismo religioso de vocês? Nessa liturgia de vocês? Vocês precisam ser mais claros e verdadeiros nessa clareza, mas quando tenta ser claro, parece que o tempo fecha. Quem dera eu tivesse a cultura de vocês, quem dera eu tivesse o estudo que vocês têm, quem dera eu fosse, no mínimo, pudesse ter o português de vocês. A maneira de falar de vocês, quem dera eu fosse educado como vocês. Mudaria o mundo, talvez fecharia as igrejas de vocês em 24 horas.
se eu tivesse um pouquinho da cultura que vocês têm. Mas vocês têm toda essa cultura, mas na verdade esconde verdadeiramente o sentido do evangelho verdadeiro de Jesus. É difícil, muito difícil. De alguma maneira ele tem que ser membro do corpo de Cristo. Agora, existem variantes dessa forma de ser membro do corpo de Cristo. Esse é o A pergunta então existe a igreja então como instituição, como organismo visível, ela pode então assumir formas diferentes. E eu queria tratar desse assunto no próximo bloco, onde eu vou levantar essa questão a respeito das denominações. Tem autores hoje muito conhecidos e populares que já começam a defender que nós estamos vivendo o que eles chamam de pós-denominacionalismo, que a igreja como uma instituição que se organiza em torno de temas doutrinários, como aconteceu na Reforma Protestante. Isso não existe mais hoje. As lealdades das pessoas hoje não estão mais em documentos e confissões de fé e tudo, mas naquilo que eles chamam mais de caciques. Então, em vez de igreja, o que você tem é tribo, que são grupos... É como o povo que não assina mais jornal e segue certos blogueiros. Exato, a figura seria exatamente essa. Mas será que a igreja como denominação, como as igrejas históricas, ela já chegou ao fim, seu período terminou? Próximo bloco, fique conosco, programa Academia em Debate. Até já. Nós vemos aqui, infelizmente, né, as conversas de vocês, desses homens, você sente, você percebe que as palavras são uma maneira de atingir este novo momento que a igreja verdadeira de Jesus está vivendo. Essa libertação desse cativeiro religioso. Então, nós estamos terminando aqui a primeira parte desse debate que houve entre esses homens. Eu estou aqui tirando minhas conclusões, dando a minha opinião sobre o que eu estou ouvindo deles. Espero que você também possa tirar a sua conclusão e que você possa ter também um pouquinho de desconfiômetro, né? É aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. Maldito é o homem que confia no homem. Então, eu não vejo razão para dedicar a nossa alma, para confiar a nossa alma na mão de homem algum, de pastor algum, já que temos o Senhor Jesus como o pastor. Segundo Jesus, eu sou o bom pastor. Então, finda-se essa parte e você compreenda que esses são homens, certamente são... Dá para perceber, talvez não sejam, sejam pastores, mas você não precisa de homens pastores, você precisa de Jesus como o bom pastor. E eu espero que na segunda parte desse debate, que nós vamos refletir um pouquinho, você possa também compreender mais um pouco, tirar a sua conclusão, e eu espero que esses homens, se me ouvirem, que eles repensem a sua fé, repensem os seus dogmas religiosos, seus conceitos religiosos, e eles possam um dia fazerem um debate com a outra linguagem, mais uma linguagem mais saudável, mais verdadeira, mais pura, segundo as palavras e os ensinamentos de Jesus. De uma coisa temos certeza, há salvação fora do sistema religioso. Não existe salvação fora de Cristo Jesus, mas fora do sistema religioso sempre houve salvação. Na verdade, Jesus nunca precisou delas. Elas foram a invenção da Igreja Católica, inventaram e foram a Igreja Protestante, copiou tudo do catolicismo, existe, e esses homens defendem o seu pasto, defendem os seus impérios religiosos, infelizmente. Mas eu espero, são homens inteligentes, creio que devem temer a Deus em alguma parte lá dos seus corações, devem temer a Deus, eu espero que usarão sua cultura, sua sabedoria e usarão em pró realmente da pura e mais pura verdade do Senhor Jesus. Que volte aos princípios de Jesus, mas não a esses princípios dos líderes deles, fundadores religiosos deles, porque são homens que nós não temos confiança. Falharam e continuam falhando. Mas que esses homens voltem aos princípios do Senhor Jesus, aos ensinamentos de Jesus, e isso nos basta. Quem tem Jesus tem tudo. Nós precisamos de Cristo, estamos em Cristo, firmados no Senhor Jesus, como a pedra de esquina, como a pedra angular. Nós não estamos firmados na areia, segundo os fundamentos humanos, segundo os fundamentos, teologias dos homens, mas estamos firmados na fé no Senhor Jesus. Por mais ignorante, por mais menos letrado, por menos culto que seja o homem, de uma coisa temos certeza, é que daqueles que o Pai
nenhum se perdeu, assim diz o Senhor Jesus. E Jesus completa também, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não seguirão ao estranho. Para todos os efeitos, eu sou um estranho, vocês também são estranhos. As pessoas confiam em vocês porque elas querem, gostar de confiar no homem. Mas eu prefiro confiar no Senhor Jesus, porque na hora da salvação, na hora do perdão, só Ele tem a palavra de vida eterna. O homem não tem e religião nenhuma tem. Amém? Com a paz do Senhor e aguardamos a próxima parte deste debate. Fiquem com Deus.